Posso começar esse vídeo te fazendo uma pergunta? Tá bem? Cabeça. Tá ficando Lloyd? Tá ficando 22? Calvo eu não vou te perguntar não, porque calvo não vale a pena, né, família, ficar calvo, careca. Eu vou levar bem essa situação porque eu tenho um belo rosto, mas de repente você não tem o rosto do Thiagão, aí careca prejudica, né? Tá chegando, família. Mais um dia. Bom dia, tá? Uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Wilton, ligado, hein, Wilton? Vai fazer cagada aqui não, hein? Vai fazer cagada. Tu já fez uma cagada contra o Flucê. O lateral que era nosso saiu o gol. Dá teu jeito, hein, irmão? Dá teu jeito. CBF. É o histórico, é o retrospecto positivo do Wilton, né, aptando os jogos do Corinthians na Copa do Brasil. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Até pegando aqui um vídeo de um palmeirense que eu tava assistindo, alguns amigos me mandaram também pra gente trocar uma ideia sobre isso. Quero repercutir aqui com vocês também uma análise que eu tava vendo lá no Seleção Sport TV, do Paulo Nunes, do Lino, a comentarista que eu destaquei aqui no vídeo, no nosso último vídeo, e o Rizek, até aproveitando o gancho do presidente da Gaviões, né, que falou sobre essa primeira partida, e eu discordo plenamente dele em relação a esse jogo, mas a análise vai muito nesse sentido, família vascaína. E a gente vai destacar aqui alguns números também, né, dos jogos do Corinthians fora de casa, um retrospecto positivo aqui que joga ao nosso favor, né, jogando em casa, segunda partida. Quero falar com vocês sobre o Coutinho, sobre o Barros, sobre o Andrés Gomes, que a galera vai destacar nessa resenha aí, Piton. Então chega aí que a gente vai iniciar bem essa sexta-feira com muita resenha. Mas antes, dá aquela força para o Thiagão, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho e fecha também aqui, ajuda o canal com a parceria do YouTube Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. É isso mesmo, família. Thiagão, como eu posso te ajudar? Família, você vai comprar alguma coisa no Mercado Livre, na Shopee, no Magazine Luiza, na Netshoes? O que você pode fazer para ajudar o Thiagão sem pagar R$1 a mais? Só clicar aqui em um dos nossos links. Você vai comprar no Mercado Livre, você vai escolher o produto que eu separei do Mercado Livre. Shopee, Netshoes e Magazine Luiza. Thiagão, mas você me direcionou para uma camisa, para um boné, para um tênis que eu não quero. É isso? Você vai lá na barra de pesquisa, no site que você escolheu comprar a sua parada, você vai lá, pesquisou, comprou sem pagar R$1 a mais, mas pelo fato, do meu link ter te levado para esse site, você vai estar ajudando o Thiagão. Repito, sem pagar R$1 a mais. Dá essa força também para o canal Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha. Família, gostaria de destacar essa atitude aqui do Pedrinho, né? Várias páginas estão destacando, tá aí, ó. Grande atitude. O Vasco deu um jeito para que as pessoas que fazem o dia a dia do clube funcionar estejam no Maracanã no próximo domingo, no jogo contra o Corinthians, que vai definir o campeão da Copa do Brasil 2025. A diretoria distribuiu para cada funcionário da SAF do clube associativo uma camisa oficial e um ingresso para o segundo jogo da final. Poxa, eu acho uma atitude grandiosa do Pedrinho e acho sim que a galera merece estar nesse momento passando uma energia positiva, contribuindo, gritando, apoiando de todas as formas para a gente buscar essa conquista. E assim, família, e é claro que eles participam dessa, eles contribuem de alguma forma para que o Vasco possa caminhar, funcionar. Então gostei muito aqui da atitude do presidente Pedrinho. Vamos lá, Pedrinho merece, cara. Pedrinho tem esse olhar, já não é a primeira vez, né? Eu acho que no ano passado, não sei se nesse ano ele tá fazendo isso, mas no ano passado ele pegava ali 1, 2, 3 funcionários para viajar com o clube, nos jogos fora. Então assim, bacana demais, cara. Bacana ter esse olhar, é uma maneira de você valorizar, de você melhorar o ambiente, de você proporcionar coisas novas, interessantes, a pessoa trabalha com mais motivação e isso é importante para que o dia a dia do clube possa fluir, família vascaína. Seguindo aqui, família, deixa eu destacar isso aqui, mas eu não sei se de fato é uma informação, a galera apurou isso aqui, mas é uma forma que eu entendi lendo isso aqui, de a gente exaltar um jogador do Vasco nesse momento. Sei que você pode até falar, não é o momento para isso, o que, Thiagão? Mas ele, como ele não vai jogar, infelizmente está machucado, mas é o Lucas Piton, né? Essa página aqui está destacando que o Besiktas
tem interesse na contratação do Lucas Piton para a próxima temporada, né? Eles estão destacando aqui que o clube turco está buscando lateral e poderia ser o Piton ou um lateral esquerdo do Boca Juniors, né, da Argentina. E eu achei isso interessante, por quê? Porque eu sou a favor da saída do Piton para a próxima temporada. Claro, uma venda que possa ajudar o clube, mas eu fiquei pensando nisso aqui. Eu falei, cara, como é que pode, né? Eu acho que, claro, a gente não torce para nenhum jogador se lesionar de forma nenhuma, até porque seria mais uma opção. E o Piton é um cara, assim, importante na questão das assistências, mas eu acho que esses confrontos, né, quero dizer, Fluminense e Corinthians, exigem uma questão defensiva que de repente o Piton ia deixar a desejar. Você pensa da mesma forma que eu? Porque eu não sei o que acontece com o Pumita, que ele marca muito melhor pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. E vem jogando bem, tá? Vem jogando bem, o Pumita jogou bem os 2 jogos, para tu ver que é uma questão assim, mental, de comportamento, né? O PH, ele é muito titular, né? Ele é muito titular, ele na frente do Pumita. Não tem briga, não tem disputa. A realidade é essa. Mas você vê um Pumita com muito mais personalidade para jogar, tenta, dribla, sai jogando. Poxa, eu acho que naquele lance, né, no jogo, quando ele corta, ele deveria ter batido no gol, né? Uma sapatada, de repente, o Pumita poderia ter cravado uma ali. E assim, uma personalidade para jogar bem na defesa, aparecendo, mesmo não tendo a perna, né, dominante, em relação ao PH, sentindo muito, para tu ver como é que são as coisas na família vascaína. Um jogador que é muito titular, não tem disputa, o outro lá improvisado, jogando muito melhor. Então eu acho que é uma questão que, repito, a gente não torce, não deseja isso para atleta nenhum, até porque você não valoriza o jogador, tá machucado, tempo de recuperação e tudo mais. De repente poderia pintar uma proposta interessante pro Vasco, o jogador tá lesionado, então a gente não torce por isso. Mas que acabou, eu acho, sendo importante nesses 3 confrontos, pelo menos aí nesses 3 jogos, que eu acho que foi. O Pumita sustenta melhor defensivamente, apesar de ter algumas jogadas que saíram ali, porque, né, família, o Pumita ele não marca bem, mas assim, me parece que ele marca melhor do que o Lucas Piton. Seguindo a nossa resenha, deixa eu passar para vocês aí esses cortes que eu separei da galera lá do Seleção Sport TV e também do palmeirense, né, que destacou, que gravou um vídeo sobre o Wilton ser o escolhido para apitar essa decisão aí do domingo. E a gente volta aqui para trocar aquela ideia com vocês e, claro, conto com o comentário da família vascaína. Se liga só. Agora, se tem uma coisa que me chama a atenção, a gente fala no futebol de virar a chavinha. Você estava falando do Diniz, do dinizismo. Eu acho que tem uma coisa que o Diniz faz muito bem, essa virada de chavinha. Porque o Vasco do brasileiro não é esse Vasco. Não é perto desse Vasco de Copa do Brasil. Não tinha atentado esse dado da Renata, quantos jogos seguidos? 10. Sendo que alguns jogos levando tipo 5 no galo. E fácil. No jogo contra o Inter, que o Vasco faz 5 gols, ele também leva gol. Sim. E levando 2 do Mirassol em casa. Corinthians vinha sem tomar 3 gol. do Juventude em casa. Juventude em casa, exato. Corinthians vinha sem tomar gol em Copa do Brasil até o jogo com o Cruzeiro. Né? Então, são 2 times capazes de... Aliás, é o único jogo de toda a campanha que o Corinthians foi vazado. Contra o Cruzeiro. Não tinha tomado nenhum gol. É o único jogo de toda a Copa do Brasil, os 2 com o Furacão, os 2 com o Palmeiras, os 2 com o Novo Horizontino, um com o Vasco e os 2 do Cruzeiro, é o único jogo em que o Corinthians foi vazado. Então, isso dá contexto para o que aconteceu ontem também, né? E normalmente o Vasco é mais agressivo ofensivamente, consegue criar um pouco mais, mas eu concordo com a Renata sobre os 2 volantes do Vasco, eles tomaram conta do jogo ontem, a capacidade que eles tiveram de preencher espaço, de bloquear, de empurrar o time para frente, de criar condições para que o Vasco vencesse o jogo. As condições foram criadas. Não ter vencido o jogo pode ser depois a grande crítica que a gente fará ao Vasco em função da segunda partida. Gente, faz quase 20 anos que o Vasco não ganha um jogo do Corinthians em São Paulo. Vocês têm noção disso? É muita coisa, cara. E ontem teve muito próximo. Teve muito próximo disso e o Vasco sai também de zona de conforto agora, porque a torcida do Vasco não vai suportar um Vasco administrando, segurando o Corinthians também. Vai ser um jogo de agressividade do Vasco e o Vasco exposto traz de volta aquele problema que a gente conhece da defesa do Vasco, que quando exposta sai muito, né? Acaba se desorganizando, quando não organiza a saída de laterais, quando não tem esses volantes tão bem posicionados para defender, ou seja, o Vasco que precisa atacar o tempo inteiro e a torcida não vai querer outra coisa, é um Vasco diferente também. Mas, por exemplo, acho que a postura, imagino eu, que a postura que o Diniz vai colocar para o Vasco
principalmente no começo do jogo contra o Corinthians no domingo, vai ser parecida com o que o Vasco fez contra o Fluminense. Contra o Fluminense, o Vasco tinha vantagem. O segundo jogo? O segundo jogo, exato. Porque o Vasco terminou com 2-1, tinha vantagem no E ele empate. começou adiantado. E ele começou adiantado, ele pressionou, ele sufocou o Fluminense e perdeu muitos gols, né? Parou no Fábio, assim, naqueles primeiros 15 minutos. Mas ele tinha vantagem de um gol, né? E tinha, não, é isso que eu tô falando, ele tinha vantagem e mesmo assim ele começou nesse ritmo. Então agora que não tem a vantagem, eu acho que ele ainda mais vai tentar colocar esse ritmo. Não sei se o Corinthians vai permitir, mas eu acho que é a tentativa que o Como Vasco... estratégia, sim, mas ele perdeu o jogo, né? Do quê? Fluminense. Não, sim, mas eu tô querendo dizer Pois só é. sobre a postura. Ele Porque você falou assim pressionou, que a torcida então, não vai deu aceitar. Eu não errado. acho que a postura do Vasco... Mas não foi por causa disso que deu errado. Porque o Vasco não conseguiu fazer gol naquele momento. E depois não foi quando ele estava exposto, foi quando o Fluminense começou a ter mais a bola que o Vasco não conseguiu se defender. Ele nem estava com a bola naquele momento que o Fluminense ganha o jogo. E nesse jogo... que ele cria a oportunidade. E nesse jogo no Neoquímica, o Vasco não ganhou, na minha opinião, não ganhou o jogo também pelo fato de algumas tomadas de decisões equivocadas, principalmente dos atacantes. Às vezes, um domínio errado. E aí depois eu vi uma entrevista do Diniz e as pessoas devem pensar assim, isso é desculpa, porque o cara errou, a tomada de decisão do cara. E não é. Falando do campo, caras, porque o campo é tão bom. Os jogadores do Flamengo já falaram isso no Mundial. O campo é tão bom que os caras não estão acostumados a jogar com um campo assim. Então isso atrapalha mesmo. Cara, é inacreditável. Quando tudo começa a dar errado pro Corinthians, entra em cena o Wilton Pereira Sampaio. Mais um jogo da Copa do Brasil que o Wilton vai apitar do Corinthians. Ele tem 5 jogos da Copa do Brasil. 3 ele apitou. Palmeiras e Corinthians ele apitou o primeiro jogo. Corinthians e Novo Horizontino ele apitou um dos jogos. Corinthians e Atlético Paranaense ele apitou um dos jogos. E agora na final vai apitar um dos jogos aí. O jogo mais importante da Copa do Brasil contra o Vasco. Que é fraco, hein? Pode se preparar, vascaíno. Pode se preparar. Porque esse cara aqui vai ser o assunto da final. Foi o assunto contra o Palmeiras, né? Uma roubalheira danada a favor do Corinthians. Foi o assunto contra o Atlético Paranaense, uma roubalheira danada a favor do Corinthians. Não tô dizendo que o Corinthians é culpado, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Pode ter certeza que esse cidadão vai ser o homem. Tá aí. Família, deixa eu começar falando, pegando esse gancho aí do Wilton. E a gente vai aqui até destacar, né, retrospecto, a sequência do Corinthians fora de casa na Copa do Brasil, os jogos, né, que ele apitou do Corinthians. Cara, a CBF errou muito, né? Errou muito aqui nessa escolha. Eu não lembro, assim, o nome dos árbitros e também não sei a federação, porque o Klaus, eu até falei do Klaus, né? Mas o Klaus é paulista, né? Então ele não pode apitar esse jogo. Mas tem, cara, 2 ou 3 árbitros aí, acho que 2, que eu acho que seriam escolhas melhores, né? O Wilton é bem fraco, bem fraco. O VAR chama ele, dá, e aí é aquilo. O VAR analisa qualquer coisa contra o Vasco. Irmão, é isso aqui, ó. Mínimos detalhes. E o Vasco, desculpa a palavra, não analisa absolutamente nada. Se for a favor do Vasco, e o Wilton, quando ele vai no VAR, ele dá. Sabe? Ele dá. Pode não ser nada, ele vai dar. Então, assim, o Maraca lotado, a pressão que a torcida do Vasco, a festa que a torcida do Vasco vai fazer, pode ser, né, um ponto interessante em relação a isso, né? É claro que eu não quero ser beneficiado, né, de forma nenhuma, mas ele não pode atrapalhar. Ele não pode atrapalhar, pelo amor de Deus. E aí, família, deixa eu destacar aqui com vocês alguns pontos em relação a isso. Estava vendo essa postagem aqui do Lance, destacando que o Corinthians, né, ganhou todos os jogos fora de casa. Cruzeiro, Atlético Paranaense, Palmeiras 2-0 e Novo Horizontino, né? E aí o Wilton apitou 2 desses 3 jogos, perdão, foram 4 jogos, né? E ele apitou 2 fora de casa. Foram 4, ele apitou 2, é isso. Novo Horizontino, 0, Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Eu lembro que o Capelani reclamou muito, né, da arbitragem do Wilton nessa ocasião, família vascaína. Mas assim, eu vou trazer aqui um ponto positivo. Poxa, Thiago, o Corinthians só ganhou fora de casa, é o Wilton. Mas aqui, família, retrospecto favorece o visitante. Essa postagem aqui do 365 tá dizendo o seguinte, ó. A última vez, que o visitante não perdeu o jogo de ida na final da Copa do Brasil e não foi campeão, foi em 2007, tá? Que o Fluminense, no caso Figueirense, empatou com o Fluminense no Maracanã, mas perdeu o jogo em casa e o Fluminense foi campeão em 2007. E aqui nas outras edições,
13, 16, 17, 20, 22 e 23, né, o visitante da primeira partida foi campeão. Então assim, família, o meu amigo Alberto, mandar um abraço para ele, né, a gente sempre tá trocando uma ideia aqui nos vídeos e também no WhatsApp. Ele me acompanha, ele assiste todos os meus vídeos, né? E ele me mandou uma mensagem porque assim, a gente tá nessa tensão, né, família? Não deixa de pensar no jogo quase que o tempo inteiro, né? O tempo todo. E aí ele, poxa, Thiagão, você tá me preocupando, pô, Wilton, tal, não sei o quê, esse cara é horrível, e de fato ele tá certo. Só que, família, é aquele papo, eu falei isso pra ele, e eu vou falar aqui com vocês. Cara, a maneira que eu tô tentando aliviar meu coração, a minha cabeça, é ser muito positivo. É isso. E mesmo assim eu fico muito nervoso, né, como fiquei no domingo, mas é isso. Porque senão eu já tava, meu Deus, pra lá de Bagdá. Porque eu não quero ter pensamentos negativos. Mas é o Corinthians, a gente não ganha, a gente não tem sorte. É o árbitro, é isso, e aconteceu lá em 2000 e aconteceu aqui. Não. Eu tenho um sentimento de campeão. Esse é meu sentimento. Você pode até falar assim, Thiago, mas isso é porque você quer muito, irmão. Você quer muito. Sua última final, Thiago, nacional, tá? Vou falar de Carioca, né? Porque o Vasco jogou decisões aí de 2015 e 2016 e jogou outras também, né? Que acabou não conquistando o título, né? Foi 18. Teve umas aí também contra Bahia, Flamengo. Eu quero dizer a nível nacional, tá? Família, a última final, nível nacional, poxa, o Thiagão tava pensando nisso agora, cara. Eu tava com 19 anos. 19 anos. Ia completar 20 em 2011. Mas como o jogo foi... O segundo jogo, quero dizer, foi acho que 8 de junho, a data eu pesquisei, não tava ali com 19. Nem suco amarelo eu estava tomando assim, em casa tal, porque eu casei com 21, né? E meu pai não gostava. Como eu lembro disso, cara? Como foi marcante a final da Copa do Brasil pra mim contra o Curitiba. Muito emocionante, né, mano? E a galera lá, os meus primos, tios bebendo, e eu não tava bebendo suco amarelo. Porque meu pai não gostava, meu pai não bebe, meu pai não toma uma. E aí ele não gostava, que eu tomava cerveja e tudo mais. E eu tinha 19 anos. Então pode ser isso? Essa vontade de gritar campeão, de berrar, de sair correndo na rua, de rolar na rua, de deitar na rua, de raspar a cabeça? Pode ser, mas ninguém vai tirar esse sentimento de mim. Eu tô confiante, eu me vejo campeão, eu vejo você campeão, e vai dar tudo certo. A gente vai quebrar esse tabu. O Corinthians ganhou todos os jogos fora de casa, então a gente vai ganhar do Corinthians. O Wilton, apitando o Corinthians, não perdeu, vai perder agora. Você consegue me entender? Não é soberba, não. Não tem nada de soberba nisso. É o meu sentimento. Eu quero acreditar nisso, eu vou acreditar nisso e vai acontecer isso. É isso que eu penso. Aliviar o meu mental e coração também. Quem que convive comigo sabe como é que tá sendo. Eu falo disso o tempo todo. Hoje minha irmã tava lá, eu falei com ela, reza, torce pelo Vascão. Fala isso com todo mundo. Então tem que dar, gente. Vai dar, gente. Vai dar Vasco. Família vascaína. Então assim, falando sobre o confronto e deixando a arbitragem de lado e até destacando algumas coisas do que eles comentaram aí, família vascaína, eu quero iniciar essa análise com essa postagem aqui do presidente da Gaviões. Ele diz o seguinte, ó: hoje foi o melhor dos cariocas contra o nosso pior em campo. O máximo deles é aquilo que vimos. Se jogarmos bola, vai dar Corinthians. Vamos sacudir os jogadores na ida deles ao aeroporto. E a decisão vale o caneco. Vai dar nós lá dentro, como foi em 2000. Eu vou focar na questão do melhor deles, tá? O resto não me interessa. Porque, como eu acabei de dizer para vocês, o meu sentimento, que eu acredito, e vou levar isso até o domingo, é sentimento de campeão. É isso que eu quero, é isso que eu vou acreditar. Mas não foi o nosso melhor. Não foi o nosso melhor de forma nenhuma. Eu não sei se eles comentaram aí, se eu coloquei esse corte, mas eu comentei isso com vocês, né? Nuno, Coutinho e Ryan não foram nada bem. Foi a nossa melhor partida defensivamente falando? Eu até acho que sim, né? Fica ali marcante porque o Vasco não tomou gol, mas eu já achei que o Vasco fez uma partida mais segura nos 2 jogos contra o Fluminense. Infelizmente a gente tomou 2 gols, né? Um no primeiro jogo e um gol contra no segundo, e a gente sustentou, não levou gol contra o Corinthians, mas não foi o nosso melhor. Não foi, repito. Como é que o Vasco jogou um jogo... Foi o melhor do Vasco? Nuno, Coutinho e Ryan. Mal, não jogaram nada. Não jogaram nada. Nada. Quem acompanha o Vasco sabe que eles não jogaram nada.
Mas assim, família, até destacar essa postagem aqui do GE, que o Coutinho chegou, né, a marca de 56 partidas nesse ano de 2025. Né, e na volta dele, e até no início dessa temporada, a gente questionava, poxa, como é que a gente vai contar com o Coutinho se ele vive fora? Não, ele tá jogando, ele tá em campo. Só que é a última partida, é a última dança de 2025, é o último show, é o último espetáculo, meu mágico. Tem que entregar, tem que aparecer. Deixou muito a desejar nos 2 últimos jogos. Muito. Foi muito mal. Assim como o Nuno e o Ryan também nessa partida. Não gostei das movimentações, do jogo com bola. Não gostei. E eu espero que os 3 possam melhorar o nosso desempenho na fase ofensiva. Até porque, família vascaína, a gente conseguiu criar alternativas jogadas contra o Fluminense e o Fábio salvou. O Vasco não teve tantas jogadas contra o Corinthians, mas a gente foi melhor e a gente merecia um resultado, né, diferente, a vitória. Mas a bola bateu na trave, faltou capricho, então que seja assim. O Vasco guardou esses gols, né, que ficaram faltando contra Fluminense e Corinthians para o domingo. Numa grande partida do Nuno, do Ryan, do Coutinho, e aí falar do Andrés Gomes é chover no molhado, né, família vascaína? Eu tava vendo aqui essa postagem, né, de uma outra página, Fute dos Cria, falando aqui, ó, que jogador interessante é o Andrés Gomes do Vasco, hein? Chegou sem mídia, ele tá comentando aqui e mostra muito potencial, tá jogando demais. Demais. Pelo menos esse aqui eu acertei, né? Ah, tem que ficar no banco, ah, é peladeiro, ah, é isso. O que o Thiagão falava aqui? Família, ele pode errar tudo, mas ele tem que jogar. O time do Vasco é mole, o time do Vasco é lento. Um cara desse tem que estar em campo. Vamos falar isso aqui com vocês? E olha a importância dele no jogo sem bola. Olha como ele ajuda sem bola. É uma dividida, é preencher espaço, é o cara que vai progredir, que vai ganhar espaço. E ele vem, trava, ele pausa o cara volta a jogada. E aí a defesa respira, e aí a defesa sustenta. Então esse cara foi assim realmente um achado, né? Parabéns para o Admar e o Ares lá, que está lá na Inglaterra tomando porrada lá o tempo todo, né? Também deu o ok aí para o Diniz contar com esse jogador. Também, tá merecendo, né? Tá merecendo um golzinho, porque tá muito bem, né? Seria aí um herói bacana para o nosso título no domingo, família vascaína. E aí, um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, né? Tava vendo essa postagem aqui da Tática Vascaína, destacando a maturidade, né? Os números do Barros, desarmes, interceptações, cortes, 6 recuperações, 100% nos duelos aéreos e só 2 faltas. Também. Que jogador. O empréstimo funcionou, né, família? Amazonas e América Mineiro esse ano, até metade da temporada. Que jogador é o Barros. O PVC falou isso muito bem no vídeo que eu postei aqui ontem, né, o último vídeo, né? A diferença do Vasco que o Corinthians enfrentou. Por causa, ele disse, do Ryan, né, do Andrés Gomes e do Barros. Eu só acrescentei, né, o Thiago Mendes, que também tá muito bem, família vascaína. Então, eu acho que o Vasco pode muito mais nesse confronto do domingo, porque realmente o nosso quarteto, né, ofensivo não conseguiu, né? Não conseguiu contribuir, só o Andrés Gomes tentou, foi o melhor do comando de ataque, e aí realmente prejudica. Além disso, o PH, que não está conseguindo jogar, que, né, a parte mental, na minha opinião, está derrubando. Se não tiver alguma coisa física, o mental dele está destruído, está sem confiança nenhuma, e é um cara muito importante, né, na fase ofensiva também. Agora, em relação, família, ao desenho do jogo, que o Lino tá falando ali, que o Vasco vai ter que ir pra frente, que a torcida vai pressionar o time. Não. É um comentário de um cara despreparado, tô brincando, tá? Mas é um cara despreparado que comenta um negócio desse aí. Porque, assim, isso não é Brasileirão. Não é Brasileirão, sabe? Que você tem que vencer em casa, pontuar. Não, é uma partida em casa que tá 0-0 e vale o título. Então o Vasco não tem que se atirar pra frente, pro ataque, tipo o Lloyd Augusto 22. Que comentário é esse? Que loucura é essa? É claro que a torcida não vai fazer isso. Claro que a torcida vai querer postura, né? Um time aguerrido, um time com ideias de jogo, um time que possa realmente criar oportunidades, ser, né, dominante, conseguir sair na frente, marcar gols. É claro que a gente vai torcer por isso, vai apoiar para isso. Agora, todo mundo entende o contexto de uma final. Ninguém quer que o Vasco vá para frente tipo o Lloyd Augusto. Não pode negócio desse. Pro Corinthians aproveitar os contra-ataques, não. É a mesma forma que o Vasco jogou contra eles lá. O Vasco não jogou recuado. O Vasco não jogou nos contra-ataques. O Vasco pressionou lá em cima. Dificultou a saída do Corinthians. Só que foi um time muito equilibrado. E esse equilíbrio do Ryan, que corre mais que o Verrete, do Andrés Gomes, que também, né, muita velocidade sem bola, e da boa leitura e posicionamento do Barros do Thiago Mendes, o Vasco conseguiu neutralizar várias jogadas, né, que o Corinthians poderia ter criado.
sabe? Mas o Vasco não jogou recuado. Então a forma que jogou contra o Corinthians lá, com essa atitude, saindo jogando, né, tocando a bola, para o jogo do Maracanã, capricho. Capricho, é a única coisa. É a única coisa. Claro, a gente espera alguma mudança do Corinthians, né, de atitude, de repente uma mudança tática. Por exemplo, o Maicon, que deve jogar contra a gente, o Maicon é um volante que tem mais recurso, né, tem mais qualidade técnica com a bola do que Raniel e Martins. Então é um cara que pode iniciar a partida e dar mais qualidade de passe, né, criar mais ali de trás, movimentar melhor, e aí você já pode ter mais dificuldade nos duelos ali no meio campo, né, jogando com volantes que tem mais capacidade de desarmar do que armar. Você entende? Mas em relação ao Vasco, é adaptar a essas mudanças, essas possíveis mudanças do Dorival, mas mudar o estilo, atacar, ter que pressionar lá em cima, linha alta, não tem necessidade. Não tem necessidade, não tem necessidade. É equilibrado. Como muito bem a comentarista disse, contra o Fluminense foi assim. É que numa infelicidade do PH ele fez um gol contra. Mas se não fosse o Fábio, o jogo poderia ter sido 2, 3, 4-1. Então, né, como eu disse, os gols ficaram faltando contra o Fluminense, contra o Corinthians. Domingão tá logo aí. A gente tem que balançar essa rede aí algumas vezes, né, família vascaína. Vai dar tudo certo.